Boa tarde, crianças, tudo bem? Graças a Deus, quarta-feira, mais um dia de aula, mais um dia de vida, meio da semana. Vamos lá para nossa aula? Iremos trabalhar ciências, farei uma correção das páginas 63, o livro de atividade na página 150, e como atividade faremos páginas 61, 62, 64 e livro de atividade 149, tá bom? Então vamos relembrar um pouquinho o que nós estamos vendo em ciências. Nós estamos estudando sobre os animais, né? Que eles são classificados em vertebrados e invertebrados. Os vertebrados possuem a coluna vertebral, que é formado por vértebras, né? E eles são classificados em 5. Nós temos os peixes, nós temos os répteis, nós temos os mamíferos, nós temos os anfíbios e temos as aves. Então, cada classe dela, eles vão identificar porque algo em comum tem entre eles. Depois nós temos também os invertebrados, que é uma classificação maior. Quem que nós vimos? Poríferos, moluscos, vermes, artrópodes, os quinidários, os anelídeos, oquinodermos, esses que fazem parte, então, da classificação dos invertebrados. A mesma coisa, entre eles há algo em comum que nós podemos classificá-los desse jeito. Depois nós vimos o habitat. O que é o habitat? É o lugar adequado onde o animal vai se adaptar tendo comida e proteção. Então ali vai ser o lugar adequado onde eles vão conseguir viver, tá bom? Nesse habitat vai poder ser terrestre, vai poder ser aquático, né? Alguns vivem mesmo no terrestre, alguns vivem debaixo da terra. Então, no aquático, por exemplo, alguns vivem na água, outros vivem naquela água salobre, que é aquela água que não é nem doce nem salgada. Depois nós vimos o modo de locomoção deles, que alguns caminham, outros podem pular, outros podem nadar, outros podem voar, tá? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que eles comem, como que é chamado, que come só carne, como que é chamado, os que se alimentam apenas de vegetais. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, por gentileza, vamos fazer a primeira correção. Peguem aí na página 63. Na página 63, o número 1, vocês tinham alguns animais aí e tinham que circular apenas os aquáticos. Os aquáticos são os que vivem no ambiente de água. Pode ser tanto água doce, água salgada ou água salobre, tá bom? Água doce são as águas que encontramos nos rios, né? A água salgada é a água do mar e a salobre é a água que é encontrada no mangue, no manguezal. Então, olha ali. Quais são os animais aquáticos? No caso, a tartaruga, então você teria que circular a tartaruga, água viva, o peixe, o camarão. Número 2, vocês tinham que completar com o modo que ele se locomove. Então, a letra A tartaruga o quê? A tartaruga nada no mar. A letra B, o tamanduá, ele caminha sobre o solo. A perereca salta no solo ou na água. A cobra, ela rasteja sobre o solo. E o canguru pula sobre o solo, ok? Daí lá no livro de atividade, na página 150, vocês tinham que desenhar ou recortar imagens de animais que voam, que nadam, que rastejam, que pulam e que andam. Então, os que voam, passarinho. Os que nadam, poderia ser peixe, poderia ser água-viva, poderia ser uma lula, tá? Os que rastejam, poderia ser uma lagartixa, poderia ser um jacaré. Os que pulam, poderia ser um canguru, poderia ser uma perereca. Os que andam, esse é o mais fácil, né? Poderia ser um cachorro, um gato, tá bom? Então, vamos para a nossa atividade? Peguem, por gentileza, na página 61 do livro da disciplina. Então, olha lá. O que os animais comem? Vamos acompanhar a leitura para a gente compreender um pouquinho melhor? Diferentemente das plantas, os animais não produzem o próprio alimento. Então, nós já aprendemos que as plantas produzem o próprio alimento através da fotossíntese, né? Por isso, eles precisam encontrar no ambiente que vive os alimentos necessários para a sobrevivência. Como que chama mesmo o ambiente que eles vivem, que eles vão encontrar proteção e alimento? Habitat. Os animais costumam ser classificados em 4 grupos dependendo da sua dieta. Até o ano passado, vocês até já viram essa matéria, né? Eles eram 3. Hoje vocês vão conhecer mais uma classificação.
Então o aprendizado é assim, ele volta, só que quando ele vem com um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Então, número 1, animais herbívoros. Quem que são os animais herbívoros? São aqueles que se alimentam de plantas ou algas. Alguns exemplos são o boi, a zebra, a abelha e alguns peixes. Então aí nós temos a imagem de um boi se alimentando de capim. Capim é uma planta, é um vegetal, não é mesmo? Próxima página. O número 2, animais carnívoros. Quem são eles? São aqueles que se alimentam de outros animais. Eles precisam de estratégias para perseguir a presa e capturá-la. Leões, jacarés e aranhas são exemplos de animais carnívoros. Vocês já viram uma aranha capturando uma presa dela? Ela é muito ágil, né? Esses dias no fundo da minha casa, eu estava sentada, eu estava observando um calango. É cheio de calango. Calango parece um jacarezinho assim pequenininho. E aí no fundo da minha casa tem bastante, é cheio. E eu estava observando ele e tinha uma borboleta voando ali ao redor das plantinhas. E eu só observando o calango, ele ficava assim, imóvel, só que ele ficava só com o olhinho assim, cabecinha virando para lá e para cá, só observando o voar da borboleta. De repente, mas ele foi tão ágil, ele deu um pulo e no ar ele pegou a borboleta. Eu fiquei impressionada. Então assim, cada animal que é carnívoro, ele possui uma estratégia para poder capturar sua presa, tá bom? Então, número 3. Animais onívoros, olha quem são. São aqueles que se alimentam tanto de plantas e algas, como de outros animais. Seres humanos, ursos e lobo-guará têm esse tipo da dieta. Nós humanos também nos alimentamos de outros animais. Nós não comemos peixe, não comemos carne de boi, carne de porco e também não comemos frutas, verduras. Então nós fazemos parte dessa dieta de onívoro, que come os dois. Agora nós vamos ver o quarto. Esse aqui talvez seja a primeira vez que vocês ouçam falar na escola, olha ali. Animais detritívoros. Quem são eles? Eles são um grupo que quando a gente fala, vocês fazem assim. Ai, cara de nojo. Mas é importantíssimo para o equilíbrio do meio ambiente. Olha quem são os detritívoros. São aqueles que se alimentam de carcaças que já estão apodrecendo. Então, os restos de animais que morrem, eles vão lá e se alimentam deles. Urubus e hienas são exemplos de animais detritívoros, tá bom? Eu quero que vocês agora assistam um pedacinho de uma reportagem sobre o urubu, para vocês conhecerem um pouquinho melhor e vocês verem o quanto que ele é importante para o equilíbrio da natureza. Assistam aí, por favor. Você já deve ter visto urubus sobrevoando a cidade. Eles são animais que se adaptaram muito bem ao ambiente urbano. Talvez já tenham ouvido alguém falar que eles são nojentos, sinônimos de sujeira e de podridão. Mas a verdade é que os urubus estão entre os animais mais incompreendidos do reino animal. E sem eles, a nossa vida se tornaria ruim. Como eles não possuem grandes garras, diferentemente de outras aves de rapina, acabam tendo que esperar para comer o que outros animais desprezam. Por isso dizemos que os urubus são animais necrófagos, o que significa que se alimentam da carcaça de animais mortos. Sem eles, essas carcaças poderiam demorar até 4 vezes mais tempo para se decompor. Na ausência dos urubus, poderia haver um acúmulo de animais mortos no ambiente, juntando bactérias e cheirando muito mal. Algumas cientistas se dedicam a estudar esses animais, como a bióloga Fernanda, do Zoológico de São Paulo. E ela vai nos ajudar a entender como os urubus conseguem comer carne podre e não ficar doentes. Eles possuem um suco gástrico no estômago extremamente ácido. E essa acidez faz com que mate todas as microbactérias, toxinas, e aí eles não ficam doentes. Além disso, o sistema imune deles é extremamente eficiente, que é diferente de outras aves. Então, eles dificilmente você vai encontrar
um urubu doente. Ele é uma ave extremamente especializada para comer carne putrefada, né, em decomposição. Eles têm um papel ecológico muito importante, porque eles comem carne em decomposição. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns problemas graves com lixos, né, que são depositados em áreas erradas, e isso acaba atraindo o urubu. Eles também ajudam a gente quando tem algum animal atropelado numa estrada, então eles acabam fazendo essa faxina, essa limpeza, e isso vai ser muito útil pra gente. Na cidade de São Paulo mesmo, a gente tem só uma espécie, que é o urubu preto comum. Só que no Brasil inteiro a gente tem outras espécies de urubu, que são 5 espécies. A gente tem o urubu de cabeça vermelha, o urubu de cabeça amarela, o urubu da mata, o urubu comum e o urubu-rei. Os urubus pretos, eles não têm nenhum predador natural. São aves topo de cadeia, especializadas, né, que são aves que comem carne em putrefação, e eles não têm nenhum predador. O maior predador deles acaba sendo o próprio homem. Se um urubu ele ingere uma carcaça de um boi que foi medicado com alguns medicamentos veterinários, ele pode sim morrer, tá? Porque ele pode ser intoxicado. Ou outra coisa que é muito comum, quando os urubus eles ingerem uma carcaça de um animal que foi caçado com chumbinho. O chumbinho é extremamente tóxico também para eles. Tá? Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Infelizmente, as pessoas acabam não tendo uma afinidade muito grande com os urubus, porque acham que são aves que trazem azar, né? Porque elas comem carne podre, são animais sujos, e na verdade eles têm o seu papel ecológico importante, né? Então a gente tem que tirar um pouco desse mito de que o urubu é uma ave ruim, é uma ave suja. Na verdade ela está ajudando a gente também. Tem relatos de trabalhos científicos que mostram que os urubus eles são monogâmicos, ou seja, é o mesmo casal a vida inteira. Então eles fizeram análises genéticas em filhotes que nasceram em vários ninhos e viram que era sempre do mesmo casal. Isso é uma coisa que ninguém imaginava, já que é uma ave que vive em bandos grandes, né, é um dado importante. O ninho deles, no caso do urubu comum, ele pode ser feito em qualquer lugar. Ele pode fazer em edifícios, ele pode fazer no próprio chão, ele pode fazer em ocos de árvores, ele pode fazer em troncos caídos no chão. Então é uma ave que não é muito especialista em ninhos diferentes. Pode fazer em qualquer lugar. É muito comum na cidade de São Paulo a gente ver os urubus voando. Na verdade eles estão planando, eles quase não batem as asas, eles estão só pegando essas correntes aéreas e estão planando. E são aves que possuem uma área de vida muito grande, ou seja, até de 300 km². Então é uma ave que dificilmente ela vai habitar um pequeno espaço. Eu acho que o principal é a gente explicar para as pessoas, para as crianças, o papel que esses urubus têm. A gente tem que entender que eles são importantes sim e que precisa ter urubu, seja em cidade, seja em mata, em floresta. As pessoas têm que entender o papel deles ecológico, né? Não é um animal bonito, a gente tem que ver a beleza deles, né? Não é porque tem que ser colorido para ser bonito. E é um animal extremamente interessante, que merece ser estudado. Então acho que o urubu é uma ave que merece uma atenção muito especial. E aí, viram quanta curiosidade sobre o urubu? Viu o quanto ele é importante para o equilíbrio? Então vamos à nossa atividade? Peguem na página 64, por favor. Olha lá, número 3. Substitua os símbolos pelas letras correspondentes e descubra as palavras que completam corretamente as lacunas das frases a seguir. Hoje nós estudamos 4 classificações dos animais referente à alimentação dele. Então, se ele come apenas planta, ele vai ser um animal herbívoro. Se ele come apenas carne, ele vai ser um animal carnívoro. Se ele come tanto plantas, algas, carne, ele vai ser onívoro. Agora, se ele se alimenta de carcaças, de
restos de carne que já estão se apodrecendo, eles são os detritívoros, tá bom? Então, vamos fazer essa atividade aí, olha. Então, olha ali. Os animais de diferentes. Então, eu tenho vários símbolos aí. Cada símbolo tem uma letra. Vocês vão lá buscar a letra no símbolo. Por exemplo, o primeiro símbolo é uma estrela. Então, vocês vão colocar a letra A. Depois é um balão. Qual que é a do balão? É a letra L. Então, vocês vão aí colocar para cada símbolo uma letra para completar a lacuna, tá? Então, os animais de diferentes formas. Os trananã se alimentam de trananã e trananã. Os trananã se alimentam de outros trananã. Os animais trananã têm uma dieta variada. Por fim, os trananã se alimentam de restos que estão apodrecendo, tá? Então, façam com atenção para vocês não errarem as letrinhas. O número 4, vocês vão fazer no caderno de desenho, tá bom? Nós estamos utilizando bastante caderno de desenho esse ano. Então, eu vou aqui na lousa para explicar para vocês. Olha lá, no caderno de desenho, deixa eu fazer meu caderno de desenho aqui, ó. Vocês vão escrever assim, alimentação dos animais. Alimentação dos animais. Depois que vocês escreveram a alimentação dos animais, vocês vão dividir ela em 4. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Então, o primeiro vai ser os herbívoros, depois vai ser os carnívoros, depois vai ser os onívoros e, por último, os detritívoros, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar ou vão colar imagem. Então, aqui vocês vão colar uma imagem de um animal ou desenhar a imagem de um animal que seja herbívoro, que só come plantas e algas. Aqui vocês vão colar ou desenhar um animal que só come carne, um carnívoro. Aqui vocês vão desenhar ou colar um animal que é onívoro, que come tanto alga, planta e carne. E por último, detritívoro, tá bom? Então façam com capricho, tira foto para mim, enviem para mim, tá certo? Vocês entenderam então esse aqui? Tá bom, então agora pegue, por favor, no livro de atividade, na página 149. Olha lá, onde os animais vivem. Número 1, o que é habitat? Vocês já aprenderam o que é habitat, tá? Número 2, leia o texto sobre o cavalo marinho, depois faça o que se pede. Então, com atenção, acompanhe a leitura aí. O cavalo marinho é um peixe e recebeu esse nome porque sua cabeça é parecida com a de um cavalo. Vive no oceano, em regiões mais rasas e perto da costa, geralmente manguezais e recifes de corais, podendo ser encontrado enrolado em algas marinhas. Passa a maior parte do dia se alimentando de pequenos crustáceos, como camarões, e plâncton, como algas microscópicas que flutuam na água. Agora a letra A. Encontre no texto o trecho que descreve o habitat do cavalo marinho e sublinhe. Então, nesse texto, vocês vão voltar, fazer a leitura e ver qual que é o habitat. O que é o habitat? O habitat é o lugar onde ele vive, que ele encontra condições de viver e de se alimentar, não é mesmo? Então, vocês vão riscar onde que fala sobre esse assunto, tá bom? Depois, cite outros animais que têm habitat parecido com o do cavalo marinho. Então, o habitat do cavalo marinho é onde? É no ambiente aquático, não é? Quais outros animais ali vivem no ambiente parecido com o dele? Número 3. Substitua os desenhos por palavras para completar as frases. Você descobrirá características de um animal e o habitat dele. Então, sou da cor. Que cor que é essa figura aí? E tenho, olha ali, quantos dedos está mostrando? Pernas. Corto pedaços de... O que é esse objeto aí? E carrego até meu... Daí tem outro objeto aí, outro desenho, outra figura. Onde vivo com outras e tem aí um inseto aí, tá bom? Então, por hoje encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá? Um beijo no coração. Tchau!